Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou um projeto de lei que prorroga até o fim de 2024 a garantia de custeio para os peritos médicos judiciais. O relator dessa proposta foi o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é com quem a gente conversa agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, é mais um prazer novamente participar do programa Argumento pela TV Senado. Senador, explica para a gente por que foi necessária essa prorrogação de garantir esses recursos para o pagamento dos peritos médicos judiciais. Veja bem, primeiro para a pessoa poder entender, quando se tem uma demanda judicial que se precisa avaliar se o sujeito que está demandando realmente faz jus ao benefício que ele está pleiteando, o juiz, para decidir, muitas vezes precisa comprovar que o que está colocado na peça jurídica é realmente a saúde que apresenta aquele que está demandando. Ou seja, vamos dizer que uma pessoa fala, eu sou hipertenso no mais severo grau e eu não consigo trabalhar porque se eu me estresso ou se eu faço algum esforço físico, a minha pressão sobe num tanto que pode me dar um AVC, um derrame. Como é que o juiz vai confirmar se isso é verdade ou não? Ele pede uma perícia médica do especialista, no caso um cardiologista, para poder verificar se realmente aquilo que quem está demandando escreveu procede. Essas perícias são feitas habitualmente por médicos especialistas, cada um na sua área, dependendo do caso. E quem pagava essas perícias era o judiciário. Aí, com o teto de gastos implementado em 2016, parou-se de ter esse custo arcado pelo judiciário. Aí, o que o presidente do Brasil na época fez, que era o Michel Temer? Ele fez um projeto de lei temporário colocando essa despesa a cargo do Executivo Federal. Ou seja, quem pagava o médico perito para ele fazer as perícias nos pacientes que estavam com demandas judiciais era o governo federal. Como a lei que foi aprovada tinha um prazo determinado, venceu o prazo em setembro do ano passado, de 2021. E o que aconteceu de setembro de 2021 até os dias de agora? Todas as perícias médicas que precisam de uma avaliação de um especialista estão paradas numa fila. E quem que sofre com isso? O paciente, que muitas vezes precisa desse laudo, dessa análise, para ele fazer jus a um benefício. Tem estados da federação que há uma fila gigantesca e que virou um verdadeiro caos, uma verdadeira bagunça, essas questões que dependem de um juízo em cima de uma análise de um perito médico judicial. O projeto, então, prorroga por mais 2 anos e os recursos, então, continuam sendo pagos pelo Poder Executivo, é isso? Exatamente. O projeto é simples, é singelo, nada de inventar roda, apenas prorroga por mais 2 anos esse tempo. Aí você vai falar, mas aí daqui 2 anos vai vencer de novo e como é que fica? Nós temos a oportunidade, na Câmara dos Deputados, existe um projeto lá mais amplo para poder garantir o orçamento necessário, a rubrica necessária para essa finalidade, mas ele demanda um tempo para poder ser apreciado, passar pelas comissões e ser votado. Como é uma situação que está premente em muitos locais do nosso país, está um verdadeiro caos essa fila, ocasionando aí um desgaste muito forte para quem precisa e também para o judiciário que não tem como decidir. Para você ter uma ideia, até
ofícios por parte de altas autoridades do judiciário solicitando às suas varas que cancelasse toda a análise que precisasse de uma demanda pericial médica em função do caos que já está instalado. No projeto é necessário apontar a fonte dos recursos ou isso é resolvido ali dentro da área econômica? É resolvido dentro da esfera do governo federal, até porque o recurso é oriundo deles e eles que devem saber a fonte que vai fazer jus a essa despesa. É um problema social gravíssimo. Hoje, as questões relacionadas aos benefícios do INSS, elas já vinham sendo atrapalhadas em função da pandemia, por não conseguir atender direito as pessoas, pela questão de não poder ter o contato físico, e ela se agravou muito nessa situação. Tem muita gente que precisa do INSS que está passando à míngua situações extremamente delicadas. O senhor falou do caos que se instalou no país. Esses períodos chegaram a ficar parados 9 meses, não foi isso, senador? Para você ter uma ideia, a notícia que me chegou pela Associação Brasileira dos Médicos Peritos é o seguinte: muitos deles penalizados da situação daquele mais vulnerável, daquele mais carente, fez algumas perícias, não cobrou nada, fez uma ação voluntária, mas isso são poucos. O que precisa se resolver é uma situação que está aí e está gerando um caos, um desconforto muito grande. Existe um número de benefícios que estão em atraso? Existem dados estatísticos que dizem o seguinte: praticamente todos os estados da federação estão com problemas. Não tem nenhum que não tenha. Esse projeto que o senhor citou, para tentar resolver essa questão da regra do teto, ele resolveria essa questão a longo prazo? Sim, esse projeto resolveria, vem para solucionar definitivamente esse problema, porque é uma demanda que não vai parar, é uma demanda que precisa ser resolvida e equacionada, porque nenhum juiz vai conseguir, sozinho, sem elementos de uma perícia, decidir ações que muitas vezes podem impactar muito mais aos cofres públicos. E como é que está a tramitação da proposta? Foi aprovada pelo Senado? Vai para onde agora? Como é que está Ela foi aprovada pelo Senado, vai para a Câmara dos Deputados, que a gente espera que também aprove, e para a sanção do presidente. E aí esse outro projeto está caminhando como? Está caminhando nas comissões pertinentes na Câmara dos Deputados. Mas mudar a regra do teto não é uma possibilidade? Não é. Ele tem que instituir uma rubrica orçamentária para fazer jus a essa despesa em um determinado órgão executor do governo federal e, a partir daí, voltar à normalidade. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Felicidades, um abraço a todos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.